dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Muito boa noite para você que está conosco, esse programa Trupe do Verbo, toda terça-feira aqui pela sua TV Itapê. Que bom que nós estamos com você nessa noite, que bom que você está conosco e permitir que a gente possa participar da sua casa. Hoje nós temos um programa especial para você que você vai ficar sabendo já já. Você pode sempre acompanhar esse nosso programa ou aqui pelo canal 99 da NET ou também pela internet www.tvitap.com.br. E uma novidade aí, principalmente para essa galera jovem, povo santo jovem de Deus, domingo, dia 13 de abril, no domingo de Ramos, nós colocaremos no ar o nosso site Trupe do Verbo, que estará a serviço do setor juventude. Então, para a galera jovem, para ficar aí antenado em tudo que está acontecendo na Diocese e também contando com a sua participação, Trupe do Verbo estará com o seu site no ar. Então, desejar, Deus abençoe você, que a paz de nosso Senhor, a graça do Espírito Santo, a força do alto entre dentro do seu coração, na sua casa, para te colocar para cima uma esperança nova, uma vida nova, uma alegria nova no seu coração nessa tarde, para que o Senhor esteja sempre no seu coração. Cleiton. Boa noite, é a Trupe do Verbo chegando até você, chegando até a sua casa, onde quer que você esteja. Essa é a tenda da Palavra de Deus, essa é a tenda de Deus, indo ao seu encontro, indo até você, através desse programa tenho certeza que você encontra-se com Deus. É a tenda da transfiguração, né? É a tenda do amor de Deus. Vamos ficar aqui porque é bom. E eu sei que você está aqui nesse programa porque você gosta, porque você gosta de nos acompanhar, gosta de acompanhar tudo isso que é preparado para você. É bom estar aqui. Então, boa noite para você. Que bom que você está conosco. Nós estamos com uma grande alegria hoje porque nós falaremos da vida de um profeta que esteve no meio de nós. Júlio César Rolim de Moura, o seu Júlio Rolim, não é? Nós estamos aqui maravilhados. Nós estamos com a presença da Valéria, sua filha, e do Alexandre, seu genro, esposo da Valéria. Logo no segundo bloco eles vão falar um pouquinho e vão partilhar um pouquinho da vida do seu Júlio conosco. E eu quero já te adiantar, viu? Pega o lenço, o papel higiênico, pega o que você tiver aí, porque não tem como não se emocionar. Fica ligadinho conosco, tá bom? Nós queremos partilhar, nós queremos falar e nós vamos ter toda essa revelação do céu para nós nessa noite. Estamos também com um convidado especial que veio com o padre, né, Padre? O Guilherme e a Larissa, lá de Tatuí. Muito obrigado pela presença. Equipe Trupe do Verbo. Equipe Trupe do Verbo, com certeza. E se você quiser fazer parte, quiser vir aqui assistir o nosso programa também junto conosco, acompanhar, pode vir, entre em contato lá no Facebook, www.facebook.com/programa Trupe do Verbo. Manda uma mensagem, eu quero participar da gravação do programa com vocês. Seja muito bem-vindo. Desde já, nós te acolhemos com muita alegria. Não tem como não se emocionar nesse programa. E acima de tudo, nessa noite nós vamos falar de vida. Nós não vamos falar de morte, porque a morte foi vencida. Nós cremos na ressurreição. Então, fique aqui conosco, porque é muita vida no nosso coração. E vamos cantar. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar o que Deus fez em nós, faz em nós e fará em nós. É só se abrir. É só abrir o coração, que Deus tem uma promessa grande na minha, na sua, na sua, na sua, na sua, na sua, na sua. Deus tem uma grande promessa. Temos que só esperar e confiar. Amém? Vamos lá então. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui, te amar, Senhor, te amar por quem não te ama,
os que não creem, eu estou aqui. Estou aqui. O que é que eu vou dizer? Passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus. Vem viver bem, vida igual, assim não tem. Você vai ter o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará. Meu amigo, meu irmão, venha logo ter Jesus no coração, que Ele prometeu e lhe dará a salvação. Escute isso, irmão, olhe lá. Venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor. Deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem. Somente Jesus lhe convém, e a ti nada faltará, se a Ele você se entregar. Passe a ser mais feliz com Jesus. Nós estamos de volta, esse programa Trupe do Verbo. Ele existe para isto, para que o Verbo de Deus seja conhecido, seja amado, para que o Verbo de Deus seja manifestado na sua vida. Porque não existe outro caminho de felicidade, senão nós caminharmos em Deus. Esse é o convite que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. E que bom que você está conosco nessa noite de terça-feira. Você que sempre está aqui, é um telespectador fiel do programa Trupe do Verbo. Ou você que aí passou de repente pelo canal 99, ou aí viu o link da TV, está conosco nessa noite. Não é por acaso, é porque Deus quer falar ao seu coração hoje. E nós estamos aqui para isso. Muito obrigado pela sua presença, tenha uma boa noite. Muito obrigado por abrir aí as portas do seu coração, da sua casa, para que a gente pudesse fazer parte dela. Hoje, um programa todo especial, como nós já falamos no começo do nosso programa. Homem de Deus, aquele que entrega tudo a sua vida em favor de uma proposta de vida, não de uma vida qualquer, mas de uma vida eterna. A promessa do Senhor, ela sempre se realiza. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. A promessa do Senhor, ela sempre se realiza. Passe o tempo que passar, da nossa parte, nós precisamos estar atentos e ter paciência, esperar o tempo de Deus. O Kairós de Deus, o tempo oportuno da graça, há de chegar. Ele vai chegar.
Esperar no coração de Deus e esperar em Deus é aquele que tem a certeza de que não vai decepcionar. A esperança não decepciona. Muito obrigado novamente. Nós não vamos nos cansar de agradecer pela sua presença. Um programa totalmente voltado para você, para a sua família. E já quero deixar para você, e principalmente para você jovem que está assistindo esse programa, que o site da Trupe do Verbo, que vai assim prestar um serviço maravilhoso e grande para a Diocese de Itapetininga, para o setor Juventude, estará no ar esse próximo domingo, a partir de meio-dia, o site da Trupe, marque aí, www.trupedoverbo.com. E ali você vai ter toda a informação sobre todos os acontecimentos, principalmente da Juventude da Diocese de Itapetininga e também da Igreja Particular de Itapetininga. Deus abençoe você. Cleiton? É uma alegria, nós estamos voltando aqui para esse segundo bloco. E você que está nos acompanhando pelo canal 99 também pode nos acompanhar pelo site, né? www.tvitap.com.br. Também pode nos acompanhar pelo Face, né? O link do Face, que é Facebook/Programa Trupe do Verbo. E você entrar no link. Também esse programa já estará no YouTube na terça-feira. Logo após a finalização dele já está o link. E nós convidamos você também a participar. E hoje muito especial. Nós falaremos de um profeta, né? De um homem que não soube fazer outra coisa a não ser um samaritano, um bom samaritano, né? Que se desgastou, que viveu até o seu último suspiro pela evangelização. Nós vamos falar de Júlio Rolim, né? O seu Júlio César Rolim de Moura. E nós estamos muito bem representados hoje aqui. Valéria, sua filha, Alexandre, seu genro, esposa da Valéria. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Padre Silei. Boa noite a todos. Né? Desde já eu sinto que a unção de Deus está sobre nós. Amém. Alexandre, boa noite, querido. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Cleiton. Padre Silei, Júnior, mora no meu coração. A todos, uma boa noite. Como a Valéria falou, né? Desde o começo, na nossa oração, né, anterior, eu senti que Deus ele derrama o Espírito Santo aqui com muita bênção e vai conduzir esse programa e vai chegar no coração de todas as pessoas, com certeza, infundindo muito amor e muita esperança aí para todo mundo. Amém. Nós, na última semana, fizemos um programa falando sobre unidade. E a repercussão foi muito grande. A gente até quer agradecer, né, a audiência, agradecer as mensagens, porque a gente foi muito livre no programa, né? Eu, Bene, Padre, Júnior, Juninho, partilhamos, vamos partilhar, não vai, vamos sair do paradigmático, né? Vamos sair daquilo que é ordenado, né? Vamos ser conduzidos pelo Espírito. Então, é uma moção do Espírito. Vamos fazer isso hoje também, né? Vamos ser livres. Vamos deixar o Espírito conduzir. Nós queríamos falar um pouquinho sobre a vida do seu Júlio, né? Como foi o início, a conversão, como foi aquele encontro pessoal do seu pai? Falar do meu pai é a coisa mais gostosa, prazerosa que hoje eu tenho, que é um pouquinho da maneira como ele vivia, que as pessoas têm curiosidade, querem saber, né? E é com muito prazer que eu falo dele. Ele sempre foi atuante, né, dentro da igreja, né? Quando a gente era muito pequena, ele já tinha um trabalho na igreja. Meu pai e a minha mãe, eles eram festeiros, trabalhavam na igreja, eram catequistas, né? E em 1980 foi impactante porque nessa época, nessa década, né? Ele conheceu uma renovação carismática através do seu Mauro Leonel, através da Dona Cida, do seu Geraldo Franco, né? E conheceu o seu Teleco, né? Eram assim pessoas realmente que pregavam com unção, pregadores de fogo, que a gente costumava chamar, né? E ele ficou maravilhado.
Eu lembro que a gente ainda era muito pequena. Ele ia no grupo de oração, ele chegava meia-noite, meia-noite e meia e começava a orar em línguas, né? A gente não sabia o que era aquilo, a gente se cobria, ficava morrendo de medo, né? Não entendia o porquê. Mas desde que ele começou na renovação, que foi aquele boom, né? Aquele fogo do Espírito Santo, que as pessoas estavam buscando a Deus, né? Ele desde do começo do encontro dele com Cristo, ele disse que ele ia até o fim, que esse chamado, essa chama, esse fogo que ele sentia, ele ia levar para o resto da vida, que ele não queria perder esse amor jamais. E esse início que vocês chamaram de, no começo, assustador, né? Nesse início, porque o Espírito, quando entra na vida das pessoas, ele muda a vida de forma radical, né? Ele muda a vida de uma família de forma radical, né? Ele costuma fazer uma revolução, né? Assim como as grandes revoluções. E esse início também vocês acompanharam, você acompanhou especialmente, né, Valéria? Muitas viagens, muitos retiros, pude acompanhar, tive esse privilégio, porque desde pequena a gente orava, né, pelas pessoas e tinha esse contato mais profundo com Deus em oração, né? Então eu vi muita coisa acontecer. Foram retiros, foram pregações, foram transformações de vida que eu presenciei, que através do Espírito Santo, ele sendo canal, transformou e marcou a vida de muita gente. Tanto é que nós esperávamos assim uma quantia de pessoas, uma quantia grande de pessoas para o velório do meu pai. Mas a gente não imaginava que ia ter uma demonstração tão maciça, né, de carinho por ele. O começo de tudo foi total entrega. Total entrega. E não tinha horário, não tinha dia. Às vezes era meia-noite, 1, 2 horas da manhã, né? Orando, as pessoas procurando desesperada por uma palavra de consolo, de ajuda. E não tinha mesmo nada restrito. Era tudo muito livre. O Espírito Santo agia de uma certa forma que as pessoas podiam procurá-lo e o Espírito Santo fazia a obra. Quantas vezes, até de viatura da polícia mesmo, ir procurá-lo à noite, de madrugada em casa, para socorrer alguém que só aceitava a palavra do meu pai, né? Telefone tocando o tempo inteiro. Então, tudo isso marcou muito a nossa vida. A minha infância, a minha adolescência, né? E ele nunca se negou a um chamado. Nunca fez distinção de pessoas, né? E isso é o que marca muito a gente. Estava vendo ela falar aqui, padre. Fui me lembrando do meu início, né? Quem não faz essa volta à história, né? A gente vai escutando e vai se lembrando, nossa, foi assim também, né? E eu fiquei imaginando agora aqui, né? As pessoas, um pai de família, talvez vai crescendo, vivendo para o trabalho. E aí o filho vai crescendo, aprendendo que o valor maior da vida é o trabalho. Outros vão crescendo, vendo o pai dando valor para os amigos ou para o futebol, né? E os filhos vão crescendo assim. Que alegria, né, Valéria? Você foi crescendo, aprendendo o que é ver o seu pai se desgastando pela evangelização. Você foi aprendendo essas raízes, né, padre? É bonito isso, né, padre? Isso que fica. Uma coisa que eu quero perguntar. O Senhor Deus colocou no coração do seu Júlio um dom, uma graça especial de intercessão e de oração por cura e libertação. Desde o começo foi assim. Quando foi que realmente ele, na unção do Espírito, ele descobriu esse dom nele?
Foi logo no começo mesmo da renovação. E ele procurava assim, como ele ficou muito maravilhado, e o fogo do Espírito Santo era de tal forma que ele procurava ler muito a palavra. E se aprofundar, e ir em retiros, participar. E logo ele já estava pregando e exercendo os dons. Mas o mais bonito de tudo não era assim ele estar lá na frente pregando, porque essa facilidade que ele tinha era natural dele. Deus só usava e usufruía daquilo que já era natural dele. Deus já tinha o preparado. O mais bonito que me chama a atenção era o que ele fazia escondido. O atendimento às pessoas. Não ficar lá na frente com o microfone. Porque muitos querem isso. Muitos desejam e almejam. Ele tinha todo um trabalho de escuta às pessoas. Ele parava, ele orava, né, individualmente por aquela pessoa. E o que fazia com que Deus tocasse mais profundamente naquele ser? Ele orava pedindo cura, cura física, cura interior. Depositava naquela pessoa os olhos dele, o tempo dele, o coração dele, para escutar aquela pessoa. E isso para mim era fantástico, porque ele mesmo com os problemas dele, uma família, uma casa, uma esposa, o trabalho dele, as preocupações naturais, ele ainda parava e se preocupava com o outro. Isso no meu pai eu achava fantástico. Uma coisa assim que eu vou carregar para o resto da minha vida. O que ele fazia que ninguém via. Isso para mim é o mais importante. Dito isso. O interessante é que esta prática é a prática do Cristo, né? De na multidão, né, dar atenção àquela pessoa, como se aquela pessoa fosse a única que existisse naquele momento. Talvez esteja aí um dos grandes sinais dos grandes homens de Deus, né? Essa postura do Cristo, porque aí é uma abertura tal à graça que é o próprio Cristo que atende, é o próprio Cristo que continua, né, na história e através da vida das pessoas, agindo da mesma maneira. Uma multidão, mas é capaz naquele momento, né, de se esquecer dele mesmo e tomar cuidado daquela ovelha, tomar cuidado daquela pessoa. É algo muito interessante que hoje nós também precisamos buscar o último lugar, né, onde não estão os holofotes, quando for preciso também, mas acima de tudo buscar o último lugar, para que a palavra de Deus ela tenha realmente valor na nossa vida, porque esse é o mandato do Senhor, né? Para ser primeiro no reino de Deus, precisa ser aquele que serve, aquele que está em último, né, Cleiton? Já que nós entramos nesse mérito, né? Eu queria fazer um breve testemunho do Sr. Júlio. Uma vez eu fui pregar um retiro e eu pregaria de manhã, logo de manhã às 8 da manhã, e o Sr. Júlio pregava depois às 9h30. Só que aí atrasou o café da manhã, então nós começamos a minha pregação às 8h30 e depois, logo em seguida, o Sr. Júlio pregava. E eu não conhecia o Sr. Júlio, né? Só sabia que ele ia pregar, eu ouvia falar muito do Sr. Júlio. Falei, hoje eu vou conhecer o Sr. Júlio. E eu pregando e tal, comecei a falar e foi 1 hora de pregação. Logo em seguida fizemos um momento de oração. Encerrando a minha oração, o coordenador disse, já chame o Sr. Júlio, já reze por ele e ele já começa a pregar. E eu falei, eu queria chamar o Sr. Júlio. Aí o Sr. Júlio se levanta do meio do povo. Aí eu falei, meu Deus, o homem estava escutando a minha pregação, não é? O Sr. Júlio, ele cumpria a palavra de Deus quando Eclesiastes capítulo 32 diz, foste convidado para ser rei do festim, faça-se um no meio deles. O Sr. Júlio, ele tinha uma virtude tão grande de se fazer no meio das pessoas, de fazer as coisas no escondimento, né? De estar no meio deles, não só ser para o povo, mas estar com eles, né?
Era uma grande virtude do seu Júlio. Vocês estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 17 anos, né? Próximo dia 24 de maio aqui, quando nós completamos de 18 anos de matrimônio. Que alegria. Parabéns, desde já adiantado para vocês. Mas você, há 17, há quase 18 anos, também contempla isso, né, Alexandre? Então, eu conheci Jesus. Eu conheci assim de falar, né? Eu vim de São Paulo para Itapetininga e eu não tinha uma caminhada na igreja. Eu conheci Jesus, até é estranho, né? Eu comentar, né? Eu comecei na igreja e vi a Valéria na frente do grupo, né, no Maranata, e comecei a ir no grupo. Eu não ia por Jesus, eu ia por causa da Valéria, né? Eu ia porque eu estava indo paquerar a Valéria, né? Só que no primeiro dia que eu cheguei, era na catedral, né, na catedral aqui, Nossa Senhora dos Prazeres, a primeira pessoa que me cumprimentou quando eu entrei na igreja e me falou de um Jesus que eu não conhecia foi justamente o seu Júlio, meu sogro. Então ele veio com aquele famoso abraço dele, aquele abraço de urso, né? Nem me conhecia, me deu aquele abraço apertado e falou: que bom que você veio, Jesus te ama e tem muita coisa para te falar hoje. E com certeza ele me falou, eu achei estranho, eu fiquei espantado, né? Que nem a Valéria falou, né? Chegou um dado momento do grupo que as pessoas começaram a orar em línguas e eu me encolhi assim no banco, né? Falei, meu Deus, onde é que eu tô? Né? Onde é que eu tô? E fiquei espantado, né? Mas e Deus com certeza já foi agindo no meu coração, né? Quantas e quantas vezes o seu Júlio me dá uma palavra de conforto e nem me conhecia, um monte de vezes, né? E eu continuei indo no grupo, peguei aquele amor, né, pelas coisas de Deus, aquele gosto por escutar a palavra, o nome de Jesus Cristo, né? E Deus continua agindo, né? Conheci a Valéria, né? Seu Júlio desde o começo sempre abençoou o nosso namoro, ficamos noivos, eu sempre via a felicidade, né, estampada no rosto dele, por tudo que ele fazia, o carinho como ele recebia as pessoas, acolhia as pessoas. E eu digo assim, de cada 10 palavras que ele falava, uma sempre ele falava em Jesus Cristo. Em cada 10 palavras, uma tinha Jesus Cristo no meio, entendeu? E isso ia cativando, sempre cativando, né? E deu esse gosto. E quando ele abençoou, né, o meu pedido de casamento para a Valéria, isso eu acho que eu já estava com uma caminhada ali, mas aumentou ainda mais o amor que eu sentia por esse homem, né? E eu venho pedindo nesses dias todos, né? Jesus, se as lágrimas vierem, né, quando a gente citar o nome do seu Júlio, né, que elas venham acompanhadas de um sorriso e não com a dor, né? Porque é o sorriso pela certeza que ele sempre afirmou: eu não tenho medo da morte, eu sei para onde eu vou. E quem sabe para onde vai não tem que ter medo. Então esse foi o Júlio que eu conheci, esse foi o Júlio que cativou Jesus no meu coração. E daqui ele não sai mais. Uma coisa que quero voltar, Valéria, naquilo que você disse, que algumas vezes para a missão um homem de Deus, mulher de Deus, ele vai para a missão, mas tendo problemas, né? Porque pode parecer que tudo é maravilhoso, né? Que aquele que é de Deus, ele não tem problema, vive uma vida maravilhosa, vive sempre sorrindo, mas isso a gente vai ver depois, só para deixar assim um gostinho de quero mais dentro do seu coração. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim, por mim.
porta estreita sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. O que é que eu vou dizer? Estamos de volta, uma alegria imensa. Estamos aqui novamente com você, com vocês. Vamos juntos cantando, vai lá. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Cante comigo você aí de casa, vai. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu quero ouvir você cantando. Solta a voz, vai. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Estamos de volta. Uma boa noite para você. Programa especialíssimo. Estamos fazendo memória daquele que com certeza a gente nunca vai se esquecer. Estamos fazendo memória do seu Júlio Rolim. E deixamos, no bloco passado, uma pergunta para ser respondida aí pela Valéria, pelo Alexandre, que estão assim, os nossos convidados especiais dessa noite. Homem de Deus, mulher de Deus, às vezes, os vendo apenas nos retiros e pregações e tudo mais, a gente pensa, mas parece que aquela pessoa não tem problema. Vive com um sorriso no rosto, vive com um alto astral maravilhoso, contagiante. Qual lembrança, Valéria, que você tem assim de seu pai indo para a missão e deixar talvez uma preocupação, um problema, às vezes grande família, para servir o próximo? A lembrança que eu guardo do meu pai é que enquanto a gente ainda era criança, 3 meninas pequenas, né? Meu pai e a minha mãe nos arrastavam para todos os lugares. Nós acompanhávamos eles em Ovisa, em mutirão, encontro de casais, encontros vicentinos, encontros de igreja. Mas chega uma hora em que tudo isso tem um peso, né? Não dá para você ficar levando a família em tudo, até porque é desgastante, é cansativo. Então, algumas vezes o meu pai ele deixava a gente em casa e ia a missão, pregação, retiros. Era difícil porque muitas vezes deixava a casa com todos os afazeres, as preocupações de um lar, contas para pagar, filhos doentes, né?
o aconchego do lar, da família, a gente queria o meu pai ali, né? Mas desde o começo a gente entendeu e a gente abriu mão, porque sabia que tinha muita gente precisando de escutar, precisando de uma palavra, precisando de ajuda, de socorro. E eu imagino hoje eu sou mãe, né, tenho uma família, e entendo muita coisa que ele deve ter passado em silêncio. A preocupação com o futuro das minhas filhas, né? Preocupação com o dia de amanhã, com o pão de cada dia, né? Com o comércio. Eu lembro uma época que a gente passou por muita dificuldade, em que a livraria, né, ela estava quase fechando. E o meu pai procurou nos poupar de tudo o que estava acontecendo. A gente sabia, mas ele sempre procurou nos poupar do sofrimento que ele tinha, das noites que ele passava em claro, que eu sabia, do combate espiritual dele, das provações, dos pensamentos, porque passa tudo pela cabeça de uma pessoa, né? Sim. Então a dificuldade houve, mas Deus foi maior, né? E hoje eu entendo muita coisa que ele passou, e isso aumenta mais ainda a minha admiração, meu orgulho por ele, porque às vezes ele ia na sexta-feira, ele falava pra gente: eu não posso dizer não. As pessoas me esperam lá, o Jesus que eu vou levar uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda, de socorro para aquela pessoa. Na própria segunda-feira que ele atendeu muita gente, né? Passou pela igreja da Matriz, milhares e milhares de pessoas que iam atrás dele, procurando socorro. Eu sabia muitas vezes que naquele dia ele não estava bem. Eu sabia. Mas ele queria ir. E eu guardava para mim. Quando a gente soube que ele estava com o câncer, nós entramos em desespero. Foi difícil para a gente aceitar isso. Muito difícil. Porque a gente tem sempre no pai aquele super-herói. E meu pai, para mim, para as minhas irmãs, sempre foi super-herói. Como é que a gente ia lidar com aquela situação? Porque o mundo desabou na nossa cabeça. Mas nós combinamos que nós íamos tratar ele do mesmo jeito. Ele não queria que a gente se preocupasse, ele não queria passar isso para a gente, né? Então, a luta dele foi muito grande. Até o último momento, ele permaneceu firme na fé, forte. E mesmo eu sabendo que ele estava com dores, mesmo eu sabendo que por causa da químio, o efeito é devastador no corpo, ele ia à igreja, ele atendeu até o último dia que ele pôde. Na quinta-feira, ele atendeu mais de 15 pessoas na loja, uma atrás da outra. Chegava desesperada, queria falar com ele, e ele atendeu todas as pessoas até 6 horas da tarde. E isso para mim é gratificante, mesmo sabendo que ele não estava bem, ele não se negou. E a maior riqueza que ele deixa para mim é isso. Você deixar o seu problema, colocar o seu problema no bolso e cuidar do problema do seu amigo. Ele falava para mim: Valéria, nós não temos problemas. Depois que você escuta o outro e vê a dor do outro, você chega para Deus e fala: Senhor, eu não tenho problema. Isso ele falava direto para mim. Eu fui a filha que mais conviveu com ele, e ele era um homem de muita fé. Ele não se deixou dobrar, ele não se deixou derrotar, não se deixou abater. Dizem que para quem evangeliza, o coração é nosso, mas a face, o rosto e o sorriso do outro, né? E o seu Júlio, ele encarnava a palavra de Deus, onde diz que
dar há mais alegria do que receber, né? O seu Júlio era esse homem que se dava, né? Todo o tempo, se desgastava. Como você estava falando, Valéria, e me veio a imagem de Dom Bosco, que até o último minuto, até o último suspiro, estava evangelizando, sabe? Dom Bosco não tinha mais força, né? Dom Bosco faleceu por se desgastar pela evangelização. E o seu Júlio foi Dom Bosco. Imagine agora o seu Júlio e Dom Bosco no céu, né? Os dois conversando. Eu falei, não foi fácil, né? Cleiton, mas estamos com a coroa. Cleiton, a gente costuma... passa um filme na nossa cabeça, né? Flashback. E há pouco tempo atrás, o Renato, um amigo nosso, um grande amigo do meu pai, ele chegou e falou pra gente: o seu pai sofria porque ele sabia que ele estava sacrificando a família. Ele sabia que ele estava deixando vocês. Vocês estavam abrindo mão e emprestando ele. Porque quantas vezes a gente quis estar com ele e ele não estava. Nessa parte, né? A minha mãe foi uma grande heroína e ainda é. Porque ela sacrificou tudo. Ela entregou o marido dela, o casamento, tudo para que ele pudesse. Às vezes ela até ficava brava, né? Ele às vezes chegava tarde. Todos os dias ele tinha pregação. Até essa última semana, a agenda dele estava lotada. Lotada. Pregações, retiros. Ele foi na sexta-feira para São Miguel Arcanjo buscar alimentos para o retiro que ia ter. Ele foi buscar doação de alimentos para que acontecesse o retiro, né? A preocupação que ele tinha com isso. Então, a gente sabia que ele sofria, que existia a luta, né, do humano com o espiritual, mas sempre com um sorriso no rosto. A gente, quando canta aquela música do Eugênio Jorge, né, como a vela que se desgasta no altar, né, a gente canta, mas testemunhar e viver tudo isso é muito difícil, né, padre? Muito complicado, é árduo, né? Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você, entrando na família, você entrou numa família toda de Deus, né? Uma família assim, repleta e plena de Deus. E viver isso hoje, né, de uma forma, você tinha uma vida e aí de repente você entra numa outra constância de vida, né? É complicado, não é? É difícil, é uma luta também. Mas a minha pergunta para você acompanhando essa vontade de evangelizar que o seu Júlio tinha, também trazia uma vontade no seu coração, também enchia o seu coração? Com certeza. O seu Júlio, ele tinha um dom de transmitir para você um conhecimento. Quem me dera, né, eu tivesse o conhecimento que o seu Júlio tinha, né? Mas ele tinha esse dom que muitas vezes ele acabava colocando a gente, me deixando até meio de saia justa, né? Eu lembro de uma vez que eu tive alguns problemas no trabalho, né? E o seu Júlio, ele ia pregar num grupo de oração, se eu não me engano, em Tatuí, se eu não me engano. E aí eu falei: seu Júlio, posso? Eu estava de folga, né? Falei: seu Júlio, posso ir com o senhor para beber um pouquinho, né? Ele falou: vamos, tal. Aí entramos no carro, fomos para Tatuí. Chegou em Tatuí, eu fui sentar no meio do povo. Não, vem cá, senta aqui do meu lado, né? Falei: tá bom, sentei do lado dele, né? E ele ia conduzir o grupo e ia fazer o ensino, né? Aí na hora de começar o grupo, ele chegou assim: ó, esse é meu genro, o Alexandre, ele vai conduzir o grupo, né? E eu vou fazer o ensino. Então eu olhei para ele assim, eu fiquei... Mas eu vim aqui para ver. Eu falei: não, Deus está colocando que você vai ter que conduzir o grupo hoje. Então, de vez em quando, ele tinha esse dom. E isso foi incutindo na minha cabeça e no meu coração esse amor do Pai, que é essa doação, né? Muitas vezes o meu problema é tão pequeno que a gente se doando, a gente supera isso, né? E quando você comentou, né, que te ocorreu a imagem de Dom Bosco, né, que até o último minuto, né, ele se doou,
agora no dia 24, né? Vou contar uma coisa que o Márcio, meu cunhado, compartilhou com a gente, né? O Márcio estava dentro do hospital, o seu Júlio na cadeira de roda, né? E aguardando um momento para ser atendido, né? E aí diversas pessoas, né, dentro do hospital para serem atendidas, crianças, mulheres, senhores também, né? Aí disse que o seu Júlio não estava conseguindo falar direito por causa da dificuldade de respirar, né? Aí ele chamou: Márcio, vem cá. Aí o Márcio falou: pois não, seu Júlio. Aquela criança lá, ó. Vai lá e fala pra mãe que ela não tem nada, é verme. É verme, fala que não tem nada. Aí o seu Júlio, o senhor tá aqui. Não, vai lá e fala. Aí o Márcio ia lá tal, e falava, né? Aí teve uma hora que tinha uma senhora lá: Márcio, vem cá. Viu? Vai lá e fala pra ela fazer assim, colocar a mão no coração, Jesus. E começou a orar por essa pessoa. Então eu imagino assim, ele dentro desse calvário particular dele, né, no final da vida dele, que ele já veio se preparando para isso, né? E mesmo assim ele se preocupava com outra pessoa. Ele sentindo dor, dificuldade para respirar, ele se preocupou em orar pelas pessoas que também estavam no hospital. Então é isso que acho que a gente tem que tomar como exemplo. E eu vejo assim, né? Se o seu Júlio fez isso, com certeza eu também quero fazer um pouquinho, sabe? Pelo menos uma centésima parte disso, eu acho que meu céu está garantido também. Nós lemos na passagem do Evangelho, quando Jesus prega, reza, leva a cura, liberta, e de repente ele diz que a messe é grande e os operários são poucos, né, Padre? Vendo todo esse testemunho, esse momento aqui, essa partilha da vida do seu Júlio, um homem que disse no seu coração: Jesus, eu sou o operário que o senhor está precisando, quero fazer minha parte. Uma só coisa eu peço nessa noite para o Senhor: que Ele possa inflamar o seu coração do amor dEle, assim como o meu está. Um desejo profundo de buscar a Deus acima de todas as coisas. Tudo mais vem por acréscimo depois. Se você vai servi-lo como profeta, como homem da oração, como homem da música, como testemunho de cristão, isso é exigência do batismo, mas uma só coisa nos interessa, e parece-me que de tudo isso, muito mais que nós poderíamos conversar sobre esse homem de Deus, seu Júlio, é isto: um homem que intensamente buscou a presença do Senhor na sua vida, que amou a Deus acima de todas as coisas e amou o próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão aí, nos diz a palavra. Que o Senhor inflame o seu coração. Convida você a rezar conosco nessa noite, nesse momento. Todo esse programa foi de oração, porque falamos de um homem que a sua vida foi oração. Então nós queremos orar nesse momento com você. Senhor Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por ter nos dado, Senhor, a graça de conviver com tantos homens e mulheres de Deus. Tantas marcas e sinais da misericórdia deixaram gravados na nossa alma e no nosso coração. Hoje, de maneira muito especial, Senhor, nós queremos louvar e agradecer a Deus pela vida do seu filho Júlio, que desde antes do seu nascimento o Senhor já o conhecia, já o amava, já o chamava pelo nome, já plasmava, Senhor, já construía naquela alma os dons que depois, com a sua graça e com a permissão do coração do filho Júlio, o Senhor foi tornando cada vez mais maravilhoso esse dom seu, Senhor, no coração, colocado naquele vaso de barro, seu filho Júlio. Obrigado, Senhor, por ter acolhido esse teu filho na eternidade, na morada que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhos e filhas. O que ele contemplava, Senhor, pela fé, hoje contempla face a face. Temos um intercessor entre nós e podemos clamar por isso, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por essa vida, porque para nós, Senhor, a morte já foi vencida. Nós cremos na ressurreição.
E cremos também, Senhor, na comunhão dos santos. Estaremos em comunhão sempre, Senhor. Obrigado, Senhor. Valéria, nós queremos te agradecer. Alexandre, nós queremos te agradecer em nome de toda a equipe da Trupe do Verbo, em nome de todos nós. Nós queremos te agradecer por esse programa, porque não tem como não se emocionar. Não tem. Eu estou todo tempo aqui me segurando para não chorar, para não derramar lágrimas, porque é muito, muito, muito lindo a vida do seu pai. Muito lindo a vida do seu Júlio. Tudo que ele viveu. Ainda vive, porque é eterno, não é? E quantas pessoas que vieram até ele, quantas pessoas que encontraram Deus através do ministério dele. Então nós queremos te agradecer hoje por essa partilha. Agradecer porque não só nós contemplamos, mas cada um que está assistindo contempla essa graça. Obrigado, viu, Valéria? Quero agradecer a vocês pelo convite. E agora eu me lembrei de algo que a gente estava comentando outro dia em oração. E a gente disse assim, que o meu pai, ele lutou violentamente pelo céu dele, mas ele lutou também pelo céu de muita gente, né? Então, isso marcou demais, assim, no nosso momento de oração, né? Agradecer vocês, por vocês também estarem lutando pelo céu de muita gente, levando a mensagem de Deus e o céu a você que está aí nos assistindo. Fiquem com Deus. Amém. Um abraço para sua mãe também, para suas irmãs, para Angélica e para Gisele. E obrigado por partilhar um pouco da vida do Julinho. O seu pai foi alguém muito especial também na minha caminhada. Não é privilégio seu ele colocar em saia justa, viu, Alexandre? Quantas vezes ele me botou em saia justa. A gente chegava em encontro, ele me ligava, né? Eu quero que você vá comigo em tal encontro. Eu chegava lá e ele falava assim: hoje nós viemos num trio aqui. Jesus, eu e o Júnior. E o Júnior vai conduzir o encontro. Quantas e quantas vezes o Julinho fez isso. E como disse o padre, bem falado, temos mais um intercessor nosso no céu lá. Era exatamente isso que eu ia falar. Júlio César Rolim de Moura, rogai por nós no céu, viu? Rogai por nós no céu. Muito obrigado pela sua vida, onde nós acreditamos na ressurreição. E nós te agradecemos por essa doação de vida, viu? Alexandre, obrigado. Padre, obrigado. Júnior, Juninho, estamos juntos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. E nós queremos encerrar deixando esse link para você. Nos acompanhe todas as terças-feiras, 9 da noite, 21 horas. Você pode não somente assistir pelo canal 99 da NET, aqui na TVI, mas também pelo site www.tvitap.com.br. E você pode também entrar no nosso link do Facebook, Facebook/Programa Trupe do Verbo. Nós vamos deixar lá o link para você também entrar e assistir ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado porque nessa noite nós experimentamos o que é ser um homem de Deus. Um homem que no silêncio vive as suas dores, mas um homem também que ama a Deus e o próximo como a ti mesmo. Padre, encerra para nós com a bênção. Uma palavra só, Stefans. O céu é longo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus nossa, abençoe-vos o Deus de toda consolação e ternura, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Nós te esperamos semana que vem aqui. Como disse a Valéria, lute violentamente pelo céu e vem nos ajudar nessa luta. Amém? Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu para mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, vou continuar
a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou, sofrendo, mas seguindo. O que será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê? Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão ou de um pedaço de